agora para o Ciência pra gente e nós temos o prazer e a alegria de falar nessa manhã de terça-feira com a professora e cientista Aline Torne. Professora Aline, bom dia, com muita alegria. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, Aline? Bom dia, Nelson. Tudo bem? Que bom, né? Manhã bonita, gostosa de terça-feira aí na cidade de Campos? Aqui tá nublado, mas tá bom o tempo. Tá nublado, né? Então tá. Bom, professora Aline, vamos nós direto ao assunto, como dizem alguns apresentadores de televisão. Aliás, tinha um programa que era intitulado isso, Direto ao Assunto, com José Paulo Newman, alguma coisa assim. Bom, vamos lá. Falar sobre o impacto da vacinação é algo muito importante. Os números de casos e mortes por Covid-19 vem diminuindo no Brasil. Seria o resultado da vacinação para termos um número diminuindo? Alguns já falam até em abandonar as máscaras, mas o que a ciência nos diz sobre isso? E aí nós vamos falar sobre esse assunto e sobre usar a vacinas de marcas diferentes. Nós vamos abordar esses 3 temas no programa com a professora Aline. E o primeiro é esse. A diminuição dos casos tem sido em relação ao resultado da vacinação, professora Aline? Uma notícia boa, né, Nelson? Muito boa. É isso aí, é resultado da vacinação, sim. A gente está deixando essa terceira onda aí distante da gente, se afastando dela, felizmente, porque a gente está vendo esses números de casos e mortes aí por Covid caindo. Certo. Só que a gente ainda tem que ter um pouquinho de cautela, tá? Porque os números continuam altos. Né? A gente está com uma média móvel de 1.300 mortes por dia, né? A gente tem que lembrar que um tempo atrás isso chegou a 4.000. Então a gente já melhorou e tem que continuar avançando, né? E avançar sempre. Isso aí, assim, a vacinação no país, né? A gente já tem aí quase 15% da população completamente vacinada e 40%, né, que só falta receber a segunda dose. Mas a gente já vê redução de internação e óbito em vários estados, né? Estão saindo alguns estudos aí, por exemplo, com pessoas idosas, né? Os resultados são bem claros, porque eles tiveram uma prioridade na imunização. Sim. E as mortes caíram aí para mais de metade no início da pandemia, né? Que interessante, não é? Isso, teve um resultado da Universidade de Pelotas, junto com a Universidade de Harvard, que foi feito aqui no Brasil, que mostrou que, por conta da vacina, né, 43 mil idosos no Brasil não morreram. Olha que coisa boa, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que esses idosos aí, eles foram vacinados com a Coronavac, pessoal. Coronavac. Isso aí. Então, tem se mostrado uma excelente vacina, né? A Coronavac se viu de teste lá em Serrana, né? No estado de São Paulo. Isso aí. E agora saiu mais um estudo, Nelson, não no Brasil, mas no Chile, que também usou Coronavac, e os dados lá são com milhões de pessoas. Ah, é? Porque ele já tem, assim, mais de metade da população vacinada no país. Olha. E eles viram que a Coronavac, né, evitou 87% das mortes por Covid. Então, isso é muito bom, né? Muito bom. E aí, assim, a gente... Desculpa, pode falar, Nelson. Não, é que mostra a eficiência. E quando tem algumas pessoas que ainda resistem a essa questão de vacinar. Eu conheço pessoas que não se vacinaram, já passou da faixa etária, já estamos aqui em São Fidélis, por exemplo, já estão bem avançados. Mais de 60% da população foi vacinada e a gente ainda encontra pessoas com essa resistência em relação a se vacinar, não é? O problema é se o vírus pegar essas pessoas aí antes delas se convencerem de tomar vacina, né? Esse que é o problema. E, assim, a gente tem que estar atento, pessoal, porque, assim, às vezes fala, né? Ah, mas a pessoa tomou Coronavac e está doente, está internada. A gente vai ter escape da vacina, Nelson? Sim, lógico que tem. Nenhuma vacina é 100%, gente. Mesmo as vacinas antigas que a gente tem, sabe? Sim. De febre amarela, outras doenças. Sim. E tem que Mas, lembrar assim, tá também... funcionando. E tem que lembrar também, professora Aline, que a vacina não é para curar, a vacina é para proteger, não é?
Porque tem gente que acha que a vacina vai curar a Covid. Não, ela não é para curar. Ela protege contra a Covid, né? E isso vai evitar que os hospitais fiquem tão cheios, né? Então, Que a gente consiga atender melhor, inclusive quem ficar doente. é verdade. Agora, em relação, porque tem muita gente que se sente incômodo e eu também sou um desses incomodados com máscara. Mesmo assim, a máscara ainda será necessária por um bom tempo aqui ou será que ela já tem um tempo quase que para ficar distante da gente? Nelson, infelizmente, a gente tem que manter a máscara, viu? Né? Também me incomoda, incomoda criança, né, Sim. Adulto, mas tem que usar. Por quê, pessoal? A gente está vendo, assim, que o número de casos ainda está muito alto. Isso mostra para a gente que, mesmo tendo reduzido a morte, o vírus está circulando muito, a vacina está funcionando, mas a gente ainda tem um percentual pequeno da população vacinada. A gente está longe daquela imunidade coletiva ainda. Certo. E aí a gente tem que pensar em todo mundo que não vacinou, Nelson, na minha filha, talvez aí nos seus netos, nas pessoas mais jovens que ainda não estão na faixa etária, né? A gente precisa chegar pelo menos aos 50%, 60% para poder ter essa tranquilidade maior, né? O que o estudo de Serrana mostrou que é na faixa de 70%, né? Que era o que a gente já tinha visto, assim, e é 70% com as 2 doses, gente. É só a Janssen que é uma dose apenas, né? E por que isso é importante? A gente tem que lembrar que a pessoa vacinada, a vacina protege de ficar doente, como você acabou de falar, mas ela não protege você de pegar o vírus. Pode pegar o vírus, reduz a chance, mas você ainda pode pegar e não fica doente. Aí você pode transmitir. Tá certo. É porque eu me perdi aqui, que me chamaram aqui, eu me perdi aqui um pouquinho. Agora, professora, a boa notícia é essa, né? É de que nós temos que os resultados são positivos e hoje nós temos aqui um resultado de Brasília em que 82% das pessoas, o número de mortes nos primeiros 10 dias de julho caiu 82% lá em Brasília, não é? Isso é ótimo, Nelson, porque lembra que a gente falou, tem que ficar atento, porque a gente está no inverno, pode aumentar a quantidade de casos. A gente não está vendo isso acontecer. Ele não vai ter como entregar. Oi, Aline. Oi. Caiu a ligação aqui. Espera um pouquinho que eu vou restabelecer aqui o contato com a professora Aline, aqui no nosso programa. Tá bom. Eu vou aqui fazer aqui. Aqui entrega. Vamos lá então, professora Aline. Alô. Deixa eu ver aqui. Ai. Caiu a ligação. Poxa vida. Não, deixa eu ver. Tá. Nossa. Agora são 10h16 no nosso digital, 10h16 no digital da Via 5, né? Nós vamos restabelecendo contato com a professora e cientista Aline Intorne aqui no nosso programa, quando estávamos falando sobre avanço de vacinação e também das mortes reduzidas em Brasília. Professora Aline, voltamos aqui, a ligação caiu, perdoe-me. Desculpe aí, professora. Alô? Oi, tá me ouvindo bem? Sim, agora sim. É porque a ligação caiu aqui, interrompeu, a gente restabelecendo o contato. Tá ótimo. Você estava falando de Brasília, né? Isso. Assim, e olha como é bom esse resultado, porque assim, a gente entrou no inverno, o tempo ficou mais frio, as doenças respiratórias, né, elas têm mais chance de acontecer, e a gente está vendo o contrário disso. É muito bom esse resultado, as vacinas estão aí, a gente tem que se vacinar com a vacina que está lá disponível, como você falou, né? Não tem que ficar escolhendo, as pessoas têm que ter essa clareza em mente, né? Sim. E com relação à máscara, precisa continuar usando ainda, porque assim, a gente viu países flexibilizando essas medidas, né? Por exemplo, lá em Israel, ele já tem boa parte da população vacinada. E liberaram, não precisava mais usar a máscara em locais públicos como shopping.
mas Certo. 10 dias depois eles tiveram que pedir a obrigatoriedade do uso da máscara de novo nesses locais, Nossa. porque aumentou o número de casos. Então a gente tem que ficar muito atento, porque mesmo a pessoa vacinada, ela pode passar o vírus. Agora, professora Aline, uma preocupação para todos nós, essa variante Delta, hein? Assim, a gente está preocupado, a gente está vendo aí mais um caso no Brasil, né, a possibilidade aí de uma transmissão comunitária, e tem preocupado outros lugares do mundo já, né? No Reino Unido, onde chegou boa parte da população com Covid, está com a variante Delta. Então, assim, reforça as medidas preventivas, gente. É o que a gente tem que fazer. Manter o distanciamento, usar máscara, é isso aí. No Rio Grande do Sul tem 2 casos suspeitos. Pois é, a gente tem que tomar cuidado, Nelson, porque assim, a gente não sabe como é que vai ser. No Brasil, a maioria das pessoas são infectadas pela gama, né? A gente não tem nenhum estudo ainda que compare essas duas variantes, né? E preocupa, a gente tem que estar muito atento, né? Agora, para fechar aqui, pode misturar as vacinas, tomar de marcas diferentes? É muito cedo para a gente dar essa resposta ainda, mas tem alguns estudos promissores, Nelson. A combinação da AstraZeneca com a Pfizer deu resultados muito bons e a gente fica animado com isso, porque a gente tem as duas vacinas no Brasil, mas por enquanto só essas que foram combinadas, que tem estudo aí mostrando os resultados, né? Ah, sim. E aí, por que eu estou destacando isso, gente? Porque assim, tem um fundamento científico, biológico, para você fazer a mistura, né, dessas vacinas. No Brasil, a gente tem muitas pessoas vacinadas com Coronavac, como a gente estava falando. E a gente não tem estudos com a Coronavac ainda, combinada com outras vacinas. Não adianta ir lá no posto, né, e querer tomar uma outra dose, porque não é permitido isso ainda aqui no Brasil. Não tem estudos suficientes para isso ainda. Só no caso de grávidas, que está sendo avaliado, né, o que pode ser feito para aquelas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca e não é indicado a segunda dose da AstraZeneca, né? Eu acho que o mais importante para nós, professora Aline, é saber da eficácia de cada uma. E não Isso ter aí, a né? preocupação se pode misturar ou não, não é? Porque assim, isso vai vir ao longo do tempo aí e vai facilitar a nossa vida, porque na logística melhora, né? Porque às vezes falta a segunda dose de uma, então você vai poder tomar outra, mas assim, é um passo de cada vez. A notícia é boa, mas não adianta você ir lá no posto e fazer isso por conta própria. A gente está vendo alguns casos disso acontecendo no Brasil, inclusive de terceira dose, mas não é indicado. Não deve se fazer isso, gente. Não deve tomar a terceira dose. Isso que é bom destacar, porque a gente está vendo alguns registros aí no Ministério da Saúde, estão batendo lá pessoas que talvez tenham tomado aí a terceira dose. Tem pessoas divulgando isso em mídias sociais de maneira muito irresponsável e o Ministério Público já está investigando, viu? Esse que é o problema, né? As pessoas vão divulgando coisas sem conhecimento. Isso, assim, está faltando vacina ainda, gente. A gente tem muitas pessoas, né, que estão precisando trabalhar e que não puderam tomar vacina. Então, assim, falar de terceira dose nesse momento é muito precoce. Bom, nós, nesse programa de hoje, nós tivemos a oportunidade de falar desse momento em que a gente tem grandes expectativas que a queda possa acontecer cada dia mais. Apesar de termos os cuidados, tomar os devidos cuidados, mas a gente já tem essa coisa boa de você saber que leite de hospitais tem vaga. Agora, uma coisa, né, professora Aline, falar nisso, é bom que as autoridades não deixem de manter ainda essas unidades equipadas para, numa eventualidade, ter que receber alguém para tratamento e não sair na correria, não é? Com certeza, Nelson. O que a gente quer é tratar melhor as pessoas. Uma UTI lotada, né, os profissionais de saúde cansados, eles não vão conseguir atender bem a todos. Então é fundamental manter tudo equipado, né, porque assim, a pandemia continua, gente. As notícias são boas, mas a pandemia ainda está aí, né? Tá certo. Professora Aline, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre brilhante aqui no nosso programa, trazendo essas informações que são
de grande importância para todos nós, e a gente marca um novo encontro para terça-feira que vem, para o programa 57, né, professora Aline? Grande abraço, um bom dia com muita alegria. Até mais, meu querido. Um abraço. Valeu, um abraço. Conversamos aqui no programa com a professora e cientista Aline Intorni. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!